Eduardo, quero aproveitar você mais um pouquinho aqui com a gente para a gente fazer uma análise da fala do embaixador, do Daniel Zonshine, que diz que, de fato, vai ser necessário que tenha uma intervenção diplomática de outro país, muito provavelmente dos Estados Unidos, para que esse conflito se encerre. E estávamos falando antes que Donald Trump está ali quietinho na dele, dizendo que não tem nada a ver com esse conflito, mas muito provavelmente deve entrar nessa seara. Foi basicamente isso que o embaixador disse, né? Pois é, mas aí fica a dúvida, né? Porque acho que quando você joga truco, né? Quando você pede truco, e desculpa meu linguajar, você tem que ter carta na mão, né? E a impressão que eu tenho é que eles não têm essa carta. E diplomaticamente, você não vai conseguir resolver, porque o Irã vai continuar não deixando fazer as inspeções devidas, né? Ele não vai abrir mão, né? Ele não vai desistir. É histórico isso já, e assim, diplomaticamente eu acho realmente muito difícil. Então, fica aí a dúvida, né? Como é que se resolve diplomaticamente isso, sendo que ok, que ele tem o risco existencial, tem o risco de eles serem bombardeados e um país tão pequeno ser dizimado, né, por uma bomba. Obviamente, não consigo nem imaginar como seria estar num lugar desse ou dirigir um país desse. Mas, já que ele entrou, acredito que se não for até o fim, não vai ter sucesso. Vai voltar o que era antes, só vamos ter perdido vidas e dinheiro enfim. Interessante que a gente está num momento geopolítico em que o presidente americano Donald Trump, na própria campanha à presidência nesse ano passado para esse ano, disse que resolveria as guerras, principalmente a guerra da Ucrânia e da Rússia, em 24 horas. Não vimos nenhuma resolução, nem em 24 horas, nem em 6 meses, né? Já temos 6 meses aí de governo Donald Trump, que tomou posse em janeiro. Não vejo que Donald Trump também vai seguir esse caminho, ou não vejo que Donald Trump vá mudar o caminho em relação a Israel e Irã também. É assim que vocês também percebem? Eu acho que o embaixador falou uma coisa que eu queria pontuar, né? Sim. Ele disse que os Estados Unidos tinham consciência que Israel iria atacar o Irã. E isso ficou muito numa dúvida aí, né? O New York Times deu no início que o governo americano era contra, então foi surpreendido com um ataque mesmo assim. E o embaixador aqui acabou que entregou demais, ou a gente daqui a pouco vai ter uma nota aqui dizendo que não era bem isso, que eles sabiam sim que esse ataque viria. Então o embaixador também coloca, né, um dado importante, que ele diz que o Irã estava muito próximo, né, de conseguir essa arma nuclear e que essa seria a última chance de se evitar que isso ocorresse. Agora vai precisar que Israel também apresente essas provas de onde eles tiraram essa informação. Tem essa agência que fez ali um relato, né, de que o Irã realmente estava muito caminhando para isso, mas precisaria ter mais informações de inteligência. Certamente Jerusalém tem, Israel tem, desculpe, mas isso não veio a público ainda, mas é algo que impacta muito, né? Ele diz que a última chance que se teria para evitar, né, que o Irã conseguisse, né, esse armamento era agora, e isso justificou, enfim, o ataque de Israel ao Irã. Isso está sendo muito questionado, né, por governos de vários países. O Edu citou até a China, né, que também questionou e possivelmente ficará do lado do Irã. Os Estados Unidos ficam do lado de Israel. Então a gente tem uma questão aí também. A Rússia também está do lado do Irã. Então, assim, são disputas entre potências. A gente sabe que numa guerra, talvez o Eduardo possa falar melhor disso, o que ganha-se muito dinheiro também, né, Neila? Porque assim, a guerra é muito armamento, muitas coisas econômicas ali que envolvem uma guerra como essa. Os Estados Unidos estão precisando ali de dinheiro. Donald Trump está fazendo várias políticas que não estão sendo muito bem sucedidas. Então, talvez esse noticiário ali envolvendo a guerra pode ser até interessante para o Trump, né? Porque ele vai fugir um pouco das questões internas que ele tem ali. Mas ele tem, desde que ele começou, ele tem feito isso, né? Ele dá 24 horas para cá, ele vai resolver ali, ele vai destruir ali. E, na verdade, por enquanto, tudo que ele fala, ele acaba recuando. Mas, como o Edu colocou,
nesse momento está todo mundo trucando e a gente não sabe no que isso vai dar, né? Mas essa questão de o governo americano, de fato, alimentar uma disputa ali por conta de questões econômicas é algo que a gente também não pode desconsiderar, que é importante para o Trump nesse momento. Andressa, eu acho que o senhor embaixador ele não teve muita escolha, né? Porque se eles falam que os Estados Unidos não sabia, vai afetar o ego do Trump, enfim, e da liderança. Falar, peraí, né? Eu não sei, eu domino o mundo bélico e a influência em Israel e não estava sabendo, né? Então acho que tem que falar mesmo que estava sabendo, e eu acho que, até para poder contar com a ajuda. Mas acho que assim, se o Trump tomar uma decisão de realmente ir a fundo, ele vai ter que ir de uma forma muito contundente. Porque ele não pode ter mais uma derrota, né? Ele não pode investir dinheiro, investir em pessoas, né, correr risco de ter algum americano morto nesse conflito e não acabar com a ameaça. Se ele fizer isso, assim, vai estar cavando mais a cova dele ainda, né? Então, se ele for, acho que ele vai contundente. Acho que não deve. Imagino eu que ele não vai com tudo, não, porque ele quer o poder, e se ele não fizer a coisa do jeito que precisa ser feito quando você entra numa guerra, ele vai sucumbir. É interessante porque falamos sobre Ali Khamenei na nossa conversa aí com o embaixador, e Benjamin Netanyahu já havia dito que é preciso matar Ali Khamenei para que esse conflito se encerre, para que esse tratamento de urânio, essa questão de bomba atômica se encerre de vez. De fato, o chefe de Estado-Maior do Irã acabou morrendo, que era uma pessoa muito próxima a Ali Khamenei, e eu convido vocês a assistir uma matéria, a gente vai rodar agora um vídeo, dizendo para quem está nos assistindo quem é Ali Khamenei. Os ataques de Israel ao Irã nos últimos dias mataram importantes figuras do regime, incluindo generais poderosos como Hossein Salami, comandante-chefe da Guarda Revolucionária do Irã, e Mohammad Bagheri, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã, segundo o homem mais poderoso na linha de comando do país. O homem mais poderoso é o Ayatollah Khamenei, que não foi atingido. Segundo 3 autoridades americanas relataram à emissora americana CBS News, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, instruiu Israel a não matar o líder supremo do Irã, que tem 86 anos. Khamenei está no cargo há 35 anos. Ele acumula a posição de líder religioso e político, e é tanto chefe de Estado como comandante-chefe e tem a palavra final sobre políticas públicas do país. Ele passou 5 anos sem fazer nenhuma aparição pública, jejum quebrado em outubro do ano passado, quando proferiu um sermão em uma mesquita de Teherã após militares de Israel matarem seu antigo aliado, Hassan Nasrallah, que comandou a milícia libanesa Hezbollah por mais de 3 décadas. Na ocasião, disse que Israel não iria durar muito. A profecia parece estar longe de se concretizar. Enquanto os militares israelenses intensificam os ataques contra o regime iraniano após terem debilitado seriamente outros grupos aliados de Teherã, como o próprio Hezbollah, o Hamas, na faixa de Gaza. Mas Khamenei estruturou a máquina pública iraniana de forma a se assegurar seu controle e já demonstrou ser capaz de atravessar diversas crises com vizinhos da região e potências ocidentais. Ele é o mais longevo chefe de Estado do Oriente Médio. Em junho de 1981, Khamenei sofreu um atentado à bomba que deixou seu braço direito paralisado para sempre. 4 meses depois, foi eleito presidente da República Islâmica do Irã com 95% dos votos. Na época, apenas 4 candidatos foram autorizados a concorrer e os demais 3 eram apoiadores de Khamenei. Ele ascendeu ao posto aos 42 anos de idade e foi o primeiro clérigo a assumir o cargo, consolidando o domínio da Igreja sobre o Estado. Para mais informações, acesse metrópolis.com. Ali Khamenei, que ficou num jejum, sem aparecer por muito tempo aí na mídia, apareceu depois de 5 anos que estava sumidinho e acabou falando que iria ter uma profecia, que Israel não iria durar muito. Mas o que a gente vê agora é basicamente o contrário, né? Israel atacando o Irã, querendo que o Irã não dure muito.
É impressionante como o mundo gira, as guerras vêm e sempre acontece o mesmo, né? Não adianta a gente imaginar que uma guerra dessa vai se resolver matando um líder, né? O líder ele só é forte porque ele tem apoiadores e porque ele tem uma base forte para poder sustentar a sua liderança, enfim, a sua ditadura, seja lá qual for o regime do país. E, ao mesmo tempo, o Irã ia achar que vai acabar com Israel, sendo que Israel tem assim, uma importância tão grande no mundo e um apoio muito forte, não só dos Estados Unidos, mas também, enfim, temos França, Inglaterra, que de uma certa forma um pouquinho mais contido, mas enviou aviões para lá também. Então é uma guerra de narrativas que a gente sabe que não vai dar em nada. O que acontece só é que a gente sofre e é muito triste isso. E o presidente Donald Trump havia publicado na rede social dele falando para que a população do Teherã esvaziasse o local. E, de fato, não é que a população esvaziou, mas está tendo uma evacuação em massa. Vimos imagens já de postos de gasolina com filas, com estradas, rodovias com filas, ou seja, o caos instalado. A gente ainda não conseguiu aqui no Boletim falar com ninguém que está no Irã. Falamos sempre com pessoas que estão em Israel, mas imagino que o terror no Irã deve estar maior do que o terror em Israel, né? Pois é, isso me chama a atenção, como que o setor de comunicações ali, né, em Israel, que é onde a gente está tendo acesso mais às pessoas, não foi atingido, né, com tantos bombardeios e tal. Eles continuam utilizando ali, né, tanto a rede, a internet, né, os aplicativos. Pelos aplicativos, eu conversei com o Cícero Lucena, que é o prefeito de João Pessoa, que estava lá até pouco tempo, nessa leva de prefeitos que foi para uma missão oficial. A gente se falava pelo WhatsApp, inclusive por ligação, né, de áudio, de vídeo, e funcionava perfeitamente. Ele disse que em nenhum momento teve falhas ali na conexão. E é muito importante, Neila, porque as pessoas são informadas dos ataques por um aplicativo que existe. Você vê como é que é a situação ali, né? Ele já tem até um aplicativo para poder informar que vai vir um ataque de míssil e poder direcionar as pessoas para esses bunkers que lá tem em tudo quanto é lugar, porque eles estão acostumados, né? Como disse a vice-prefeita para a gente nessa entrevista anterior ao do embaixador, praticamente eles já se acostumaram, né, com aquela troca, né, de bomba para cá e para lá, não só com o Irã, mas com vários países, porque ali é uma região de conflito, vive em conflito. E o que a gente está vendo agora é esse conflito escalonar. Cada vez mais, sabe-se lá onde é que isso vai parar, mas o horizonte não nos mostra uma coisa boa. Uma questão que o embaixador colocou, que é dentro disso que você estava conversando com o Eduardo, que eu queria pontuar também, é que ele disse que você tem que mudar a mentalidade das pessoas, né? Quando o Eduardo perguntou com relação, né, ao líder, né, por que não se matou o líder, e agora o Trump disse que se quisesse matar o líder seria muito fácil para eles, né? Então ele está dando como se fosse um ultimato, né? Entregue as armas aí e senão a gente vai te pegar, porque a gente tem potencial para isso. E o que o embaixador nos diz você precisa não só matar o líder, você precisa mudar a mentalidade dessas pessoas. Mas isso é muito complicado, porque você vai estar querendo impor a sua visão para um outro país dentro de uma zona de risco em que cada um ali tem a sua ideia sobre ali o Oriente Médio. Então, realmente é uma situação muito complicada e o que se espera, né, que eu acho que o mundo todo está com a respiração muito presa, é que essa bomba nuclear, né, não se viabilize, né? Então, que se essa guerra está ocorrendo agora, e eu não torço aqui para guerra nenhuma, mas que tenha esse efeito da gente evitar, né, que um país como o Irã, né, comandado ali por extremistas, tenha uma guerra, uma bomba nuclear nas mãos, e isso pode, né, coloca o mundo todo em risco, e aí é que se faz esses cálculos, né, de que a gente poderia estar beirando uma terceira guerra mundial, embora eu concordo com o Edu, que eu também acho que a gente está longe disso, mas até que ponto esse conflito vai escalar, a gente também não tem como dizer, porque acho que nesse momento está todo mundo torcendo, né, para que Irã recue e também como é que vai fazer esse recuo, né?
Acho que a China falou um pouco disso também no comunicado do governo chinês, que foi muito melhor do que o governo brasileiro, quando ela faz uma crítica, né? O Lula devia pedir a Janja, né? Como é que se faz nota oficial com nessas questões, né? Já que eles gostam tanto de pedir ajuda ali para o governo chinês. Mas a nota deles diz o seguinte, que, olha, está errado, o Israel não deveria ter feito esse ataque, mas a gente tem que baixar o tom, baixar essa temperatura para que os dois países possam conversar e chegar num acordo, porque senão daqui a pouco vai ser o quê? Já as pessoas não vai ter mais esse diálogo. Já está difícil de ter o diálogo, mas você tem que deixar uma frestinha ali da porta aberta para que você possa, em algum momento, sentar para conversar e as coisas se apaziguarem. Da forma como isso está caminhando, está cada vez menor essa frestinha, né? Bom, ontem Pois não, Eduardo. Não, por favor. Desculpa, né? Não, eu ia dizer que ontem os líderes do G7 acabaram emitindo uma declaração, inclusive assinada também por Donald Trump, que diz que pedem a redução da tensão entre os países, mas reiteram o direito de Israel de se defender, intitulando o Irã como a principal fonte de instabilidade e de terror na região. Obviamente, o Irã se manifestou e eu vou pedir para a produção para rodar um videozinho para a gente ver como foi essa manifestação do Irã sobre essa declaração do G7. O Irã reagiu à declaração conjunta emitida pelo G7, o grupo formado pelas principais economias do mundo, que se reúne no Canadá desde segunda-feira. Na declaração, os líderes pediram a redução da tensão entre os dois países, mas reiteraram que Israel tem direito de se defender e rotularam o Irã como a principal fonte de instabilidade e terror regionais. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã criticou a fala e disse que a declaração desconsidera de forma reveladora a agressão flagrante de Israel contra o Irã e os ataques ilegais a infraestruturas nucleares pacíficas. O porta-voz ainda condenou os ataques a áreas residenciais e o assassinato de civis. Para ele, o G7 deveria abandonar a retórica unilateral e abordar a verdadeira fonte da escalada de violência, que, de acordo com ele, é a agressão por parte de Israel. O porta-voz ainda pediu para os 3 membros do G7, que também são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, Estados Unidos, Reino Unido e França, que assumam responsabilidade legal e moral pelo ato flagrante de agressão contra um membro das Nações Unidas. Irã e Israel chegam ao 5º dia consecutivo de agressão direta, depois que Israel realizou o que chamou de ataques preventivos contra o território iraniano no último dia 12 de junho. Até o momento já foram registradas mais de 200 mortes no conflito. Continue acompanhando a guerra no Oriente Médio pelo metrópolis.com. Tá aí, manifestação de todos os lados. Eu gosto sempre de fazer uma reflexão, né, para qualquer assunto que a gente discute. E eu, né, o que eu faço com isso? Né? Quem está em casa assistindo, o que a gente faz com essa informação? Né? Eu acho que é muito importante a gente... A Andressa falou sobre polarização. Acho que se a gente conseguir desenvolver a capacidade de procurar ser curioso e não furioso, né? Ou seja, ouvir o próximo, né? Ouvir a opinião do outro. Nós estamos falando aí de quase que uma guerra de religião, né? De 2 religiões, enfim, histórica, né? Acho que eu torço para que as pessoas não se polarizem ainda mais nesse tema e a gente comece realmente a ter guerras dentro das nossas sociedades, das nossas famílias, das nossas comunidades, né? Porque no fundo, acho que a gente tem pouca influência no nosso governo, com o que o nosso presidente fala e tal, mas a gente tem muita influência na nossa micro-sociedade. E pode ser um pouco poliano falar isso, né? Mas você que segue uma religião e que está tomando as dores da sua religião, ou está tomando a dor da outra religião e está combatendo aquela outra pessoa que tem a religião contrária só porque ela tem aquela religião que tem uma ameaça nuclear, vamos tentar ouvir, escutar, entender as razões e conversar bastante, porque vamos tentar fazer esse movimento de baixo para cima.
porque me preocupa muito isso, né? Sempre quando tem um conflito, que você tem uma superpolarização, você tem ou duas etnias ou duas religiões que estão no embate direto, a chance da sociedade piorar ainda mais é grande, né? Eu acho que provoca essa reflexão aí um desejo de que a gente não caia nessa armadilha. Falando em pessoas, em quem está na ponta, quem está assistindo a